Olá, boa noite, amigos e amigas do bem, do Centro Espírita Amigos do Bem, e boa noite, amigos e amigas do Centro Espírita Mansão da Esperança. E a você que também está assistindo esse programa nos canais do Nelson, tanto no Facebook quanto no YouTube. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para essa noite. Nosso convidado já está aqui, vou abrir espaço para ele cumprimentar a todos. Depois a gente faz a nossa abertura. Boa noite, Nelson. Seja bem-vindo. Boa noite, André. Boa noite a todo mundo que está aí conosco, ao vivo, agora. 8 horas, né? 8h03 no Brasil. Meia-noite e 3 aqui para quem está em Portugal. Madrugada dentro, sejam todos bem-vindos. E para quem vai estar assistindo amanhã, de tarde, depois, sejam todos bem-vindos também. E desde já, vou falar para vocês, olha, gostou? Compartilha, tá? Compartilha a informação com alguém que você acha que vai gostar, que é um assunto sensível, que pode fazer a diferença. Não é só essa palestra aqui, não. Qualquer conteúdo que possa ajudar, compartilha. Obrigado, André. Obrigado pelo convite. É isso aí. Eu vou até deixar aberto. Já vou deixar aqui o comentário. Auxilie quem precisa, compartilhe esse vídeo. Em especial esse tema. Abrimos com essa live a nossa colaboração modesta para a campanha do Setembro Amarelo, que é uma campanha séria, importantíssima, um alerta para todos nós, que eu comentava com o Nelson, todo mundo ou passa por esse problema, ou conhece quem passa por esse problema. Então, alertar, chamar atenção para os cuidados da saúde mental é fundamental. Então, Centro Espírita Mansão da Esperança, Amigos do Bem e os canais do Nelson estão dando a nossa modesta colaboração a partir dessa noite. Bom, vamos fazer uma rápida conexão com a espiritualidade, trazer eles para bem perto da gente, para que nós possamos estarmos melhor amparados durante essa noite, possamos extrair as melhores reflexões, o melhor aprendizado. Podemos chamar para perto de nós, claro, o nosso anjo da guarda, esse espírito amigo que zela por nós durante toda uma encarnação. Podemos trazer para perto de nós ou nos aproximarmos de Maria, Mãe de Jesus, que trabalha com amor por todos nós das mais altas esferas espirituais, alcançando seu Filho, nosso mestre, amigo, irmão maior, Jesus, que tão generosamente veio até nós e nos mostrou as verdades, o caminho, a verdade e a vida. E junto desses espíritos todos que nos tutelam, junto com os mentores espirituais dessas casas, desses canais que transmitem essa programação, nós chegamos simbolicamente aos pés do Pai, esse Pai justo e bom. E a Ele nós pedimos humildemente o amparo, a proteção para o trabalho dessa noite. Que assim seja, em graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem, agora estamos todos harmonizados, como se estivéssemos todos na mesma sala física, compartilhando desse momento, muito bem amparados. Vou cumprimentar rapidamente a quem já está aqui com a gente. Quem não se manifestou aqui no chat, sinta-se abraçado da mesma forma. Então, boa noite, Marlene, de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Boa noite, Dercy. Já estava na espera. 15 minutos antes, falou, estou aqui na espera. Espero que valha a pena, Dercy. Tenho certeza que vai valer a pena. Seja bem-vindo e gratidão pela sua companhia essa noite. Vera, boa noite, seja bem-vinda. A Vera que já avisava que estava ansiosa. Estamos todos, viu, Vera? Boa noite, Ara, seja bem-vinda. Boa noite, Gianete, seja bem-vinda. Célia, seja bem-vinda, querida. Ivair, seu Ivair, boa noite, seja bem-vindo. O Edmilson, nosso amigo de todas as lives pelo Amigos do Bem, seja bem-vindo. Nana, seja bem-vinda. A Vera, aqui do SEMI, seja bem-vinda. Vilma Xavier, boa noite, de Itararé, terra do Fernando. Estarei junto com o Fernando quinta-feira aqui no Amigos do Bem, fazendo um texto da Revista Espírita. Boa noite, Ana Maria, seja bem-vinda. Meu Deus, hoje eu vou gastar tudo no boa noite. Ô Nelson, é meia-noite aí agora, né? Meia-noite e pouquinho, mas até às 3 da manhã, porque eu vou cumprimentar todo mundo, tá bom? Vamos que vamos. Coitado do Nelson. Tereza, boa noite, seja bem-vinda.
Luci, querida, boa noite. Aí o Edmilson já faz... o Edmilson já deu o recado, hein? Compartilhado. E o Edmilson compartilha mesmo. O Edmilson espalha para todo mundo. Mara, boa noite, seja bem-vinda. Lígia, boa noite. Ana. Ana é a chefe do Centro Espírita Amigos do Bem. Hoje eu tenho certeza que o coraçãozinho está apertado, porque o Alexandre, que fundou esta casa e que voltou para a Pátria Espiritual no ano passado, faria aniversário hoje, se estivesse entre nós ainda. Então, hoje foi aquele dia que deu aquele apertinho no coração, todo mundo viu foto, compartilhou posts e coisas dele. Ana, sinta-se abraçada nessa noite. Você é muito amada e muito querida por todos nós. E o Alexandre recebeu tanto abraço hoje, tanta emissão de amor e de carinho daqueles que estão aqui com saudade dele, que eu tenho certeza que de alguma forma também ele comemorou ou celebrou esse momento. Sandra, boa noite, seja bem-vinda. Flávio, Flavinho, boa noite, seja bem-vindo. E estamos todos juntos aqui. Nossa, eu achei que tinha acabado. A Carolina do SEMI, boa noite. E Jairo, boa noite. Bom, mais gente vai chegar, mais pessoas irão aqui manifestar o seu amor, o seu carinho, mas agora eu vou abrir espaço para o Nelson. O que eu combinei com o Nelson? O Nelson vai tratar do tema tristeza ou depressão, quando pedir ajuda, vai puxar ali, né, durante essa conversa, da ideação suicida que pode acontecer nessas situações, afinal o mês é para isso, é para esse tipo de reflexão. O Nelson vai falar por um período e eu vou aqui acompanhar os comentários, eventualmente algum questionamento que alguém faça. No final, eu apareço aqui na tela e trago alguns desses comentários para o Nelson, alguma pergunta que alguém tenha, para o Nelson ajudar a gente nessa questão. Tá legal? Boa noite, Mauro. Que bom que você está aqui. Em breve conversarei com você, viu, Mauro? Já sabe, né, Nelson, quando isso acontece, né? A gente vai chamar a pessoa para trabalhar. Coitado, acabou de descobrir ao vivo, em público. Boa noite, Maria Abadia. Seja bem-vinda. Bom, gente, Nelson, gratidão novamente por você estar aqui. Eu vou ficar aqui recolhido no meu cantinho e vou também aproveitar essa noite junto com essa turma e depois no final eu volto, tá legal? Fica com Deus, meu irmão. Obrigado, André. Quero agradecer mais uma vez aqui o convite do SEMI, que é a primeira vez que estou aqui, Centro Espírita, Mansão da Esperança, né? São Paulo. E agora estou, acho que é a terceira vez no canal Centro Espírita Amigos do Bem. Eu tive com o Alexandre, estava aqui lembrando não só os momentos que eu tive com o Alexandre, já deve fazer uns 2 anos, provavelmente, mas o Alexandre foi o meu convidado no programa Bate-Papo com Joana de Ângeles. E nós falamos a escolha dele sobre luto. Então, eu convido a todos que ele falou sobre luto, perda de desencarnes, entes queridos. Eu lembro que a gente falou sobre isso. Vou fazer aqui o convite para quem gosta do Alexandre, nessa data em especial, vai lá no meu YouTube, que tem lá, procura lá na playlist Bate-Papo com Joana de Ângeles. Já faz mais de 1 ano, com certeza, aí, essa live com ele, 1 ano e meio, 2 anos, não lembro. Mas está lá, eu e o Alexandre falando sobre luto. Bacana. Deixa eu aproveitar o seu recado, eu vou colocar aqui no chat, vou fixar depois os seus canais, né? Os canais do Nelson no YouTube e o perfil dele no Facebook, para que as pessoas conheçam. O Nelson, além de psicólogo, mora atualmente lá na Ilha da Madeira, do outro lado do oceano, faz um trabalho maravilhoso de divulgação dessa doutrina em mais que um canal, em vários canais. E um trabalho muito legal, muito bacana, esse trabalho de Joana de Ângeles. Eu já confessei para ele numa participação que vai no ar no futuro, que eu admiro quem traduza essa questão da psicológica que a Joana traz também para a gente, que é um pouquinho mais leigo sobre esse assunto. O Nelson consegue fazer isso muito bem. Então, eu vou compartilhar aqui os canais do Nelson para que as pessoas conheçam. Tem gente que está aqui já pelos links dele, mas quem não conhece, para que conheça e acompanhe o trabalho do Nelson lá depois. Tá legal? Bom, agora eu vou ficar pequenininho. E até mais, Nelson. Até mais, André. Obrigado pelo carinho, obrigado pela divulgação.
Estamos todos aqui buscando entender, Joana, porque não é fácil, não. Mas o convite está aí. Quiser me acompanha lá, tem bastante estudo que a gente realizou, palestras, programas que a gente apresenta. O André vai deixar embaixo. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Vamos para o tema de hoje. Um tema sensível, difícil, nesse mês, nesse setembro amarelo, porque eu vou chamar não um mês qualquer, não, o mês da ajuda, o mês para suscitar, para provocar, para instigar a busca da ajuda. Tema de hoje: tristeza ou depressão, quando buscar a tal da ajuda? E aí vem a pergunta assim, mas ajuda, eu sou bom o suficiente para lidar com os problemas aqui, eu sou homem, eu sou mulher, eu sou brava. Eu gosto muito de um pensamento que é assim, quando a gente tem uma dor, às vezes, física, está com uma dor no joelho, uma dor de estômago, uma dor na coluna, aí a gente vai para o médico, busca ajuda profissional, vai recorrer, busca o medicamento. A gente não tem muito problema enquanto a isso. Agora, quando são problemas de foro íntimo, de ordem psíquica, às vezes a gente confunde um pouco com fraqueza e se acha forte demais. Eu não tenho esses problemas, não. Eu vou no peito e na raça. Muitas vezes se ignorando, se violentando, passando por cima de si próprio, entendendo que olha, não estou bem, não estou legal. Acho que pedir uma ajuda é bom. Por que não? Então, acho que esse mês aqui, abrindo hoje, é uma reflexão de 3 dias, né? Hoje, amanhã e depois, 3 convidados diferentes. Importantíssimo esse mês, onde várias casas, centros espíritas, e não só no meio espírita, mas essa conscientização através desse mês que vai falar sobre suicídio. Mas, naturalmente, a gente pode falar um pouquinho aqui sobre outras questões antes do suicídio que levam até lá, como, por exemplo, a tristeza e a depressão como um dos caminhos até a chegada do suicídio. É importante a gente tentar definir aqui quando que é tristeza, quando que é depressão, quando é necessário buscar ajuda, ajuda do profissional, mas não só, é ajuda do centro espírita, mas não só, qualquer ajuda, qualquer ajuda. Quero passar essa mensagem aqui, sabe para quem? Para quem está em dor, para quem está em sofrimento. Não vamos diminuir a importância. Busque ajuda, busque auxílio de quem quer que seja, não só do profissional, busca do vizinho, busca na igreja com o padre perto, busca com um colega de trabalho, se comunique, verbalize. Se está doendo, compartilhe a dor. Entenda que a espiritualidade de luz nos fornece ao nosso redor sempre a mão amiga, através de encarnados como nós, muitas vezes despreparados, mas que podem dar uma palavra de consolo, lembrar de alguma reflexão, compartilhar um vídeo, compartilhar uma mensagem, um livro, levar, encaminhar a pessoa para um centro espírita ou para um outro caminho que tire essa ideação suicida, que transporte a pessoa daquela dor para um cenário melhor. Então, Setembro Amarelo, eu acho que vem para isso. E é muito importante. Para quê? Para a gente normalizar o que ainda é tabu, o que ainda as pessoas arrepiam o cabelo e têm dificuldade em verbalizar e falar, que as pessoas têm vergonha, muita vergonha, por questões culturais, ok? Onde não poderiam enterrar os mortos, e todo um histórico, e não só do passado, mas ainda do presente, assumindo as tais fraquezas, porque a gente tem que mostrar para o mundo que a gente é forte. Então, como é que eu vou dizer que o meu filho se suicidou? O que vão pensar? O que vão comentar? Há muito disso nas nossas sociedades. Digo nossas porque eu estou aqui agora em Portugal, mas a gente está falando para o Brasil, e é muito semelhante, muito parecido. Então, trazer isso à baila, trazer isso aqui para o bate-papo, para a conversa, com a maior naturalidade possível. Infelizmente, ok? Com naturalidade, mas é uma realidade crescente e que está aí.
de duas uma, ou a gente coloca em cima da mesa e lida como ela é, com essa questão, ou então a gente finge que não vê, e finge que não é bem assim, é só com o outro. Eu ouvi falar um caso lá. Atenção, é mais próximo, como o André disse aqui no início, é mais próximo do que a gente imagina. Muitos de nós temos casos na família, ou mesmo, se não tivemos na família, tivemos conosco, em algum momento lá atrás, numa desilusão, numa tristeza profunda, num momento difícil na nossa vida, que passou pela nossa cabeça a possibilidade de dar fim à própria vida como uma solução daquele problema lá atrás. Muitos de nós temos vergonha de falar isso. Vergonha de um dia ter considerado pensar dessa forma. Mas olha só, pessoal, estamos todos mundo junto no mesmo barco, com as nossas dificuldades. Então, não vamos diminuir elas, soterrar as nossas dificuldades. Sabe o que é melhor? Abrir o nosso coração, botar na mesa e entender, buscar uma outra direção. Não é para passar pano e dizer que está tudo bem. Pelo contrário, entender a nossa dificuldade a fundo e com o auxílio que existe. O auxílio existe. Talvez não da forma que nós queiramos, mas o auxílio existe sempre. E aí a gente pode buscar esse auxílio. Buscar e achareis. O mestre nos ensina. Bater a porta e ela abrir-se-vos-á. Isso se aplica para tudo na nossa vida. E também para os nossos momentos de dores, para os nossos momentos difíceis. E para falar de suicídio, que é um dos focos que a gente vai falar aqui hoje, claro, nesse Setembro Amarelo, mas vamos falar sim sobre tristeza, sim sobre depressão, mas principalmente o foco em suicídio é o seguinte: vamos entender que a ideia do suicídio, o pensamento suicida, a vontade de se suicidar não surge de um dia para o outro. Não é uma vontade súbita, repentina, que alguém acorda um dia e fala assim: olha, acho que eu vou me matar hoje. Como, por exemplo, vontade de comer um chocolate. Desculpa a brincadeira, tá, pessoal? Eu gosto de fazer brincadeira para até ir desconstruindo um pouco o que é pesado por si só. Mas o que eu quero dizer aqui é uma ideia construída, é aos pouquinhos, que de alguma forma, pelo mau gerenciamento interno, de alguma questão, de alguma tristeza lá atrás, de algum trauma, de uma falta de sentido de vida, por acreditar que nada faz sentido. E aos poucos isso vai acumulando, vai somando, e de alguma forma nós vamos construindo o pensamento, a ideia. De repente, se eu me matar, vai resolver. E aqui a doutrina espírita não só nos explica, como nos comprova que, olha, não é por aí, não vai resolver nada. Vamos entender então essa construção, que muitas vezes que começa lá atrás, com uma tristeza extrema, que de algum momento a gente não conseguiu superar aquele momento lá atrás, permanecendo naquela ideia fixa, congelados de certa forma, ainda naquele sentimento, naquela dor, permanecendo ali, naquele episódio triste. Naquele episódio triste. Depende da intensidade de como esse episódio bate em nós. E há episódios muito tristes e muito difíceis. Mas sempre temos a ferramenta para ultrapassar qualquer pedra que seja, qualquer episódio triste. Porque, pessoal, a encarnação é feita de tristezas, sim, mas também de alegrias. Tristezas e alegrias fazem parte da vida de todos nós. Agora, o quanto nós nos fixamos em um, em outro, aprendemos que faz parte tanto as tristezas quanto as alegrias, é o grande diferencial que nós podemos realizar através do nosso crescimento, do nosso amadurecimento, do entender a vida num sentido mais amplo, buscando não se fixar, a tal da fixação mental. Isso nós falamos muito na doutrina espírita.
Não só nós aqui encarnados, desencarnados, o processo de fixação mental, muitas vezes que nos leva às obsessões, aos apegos, e de alguma forma também pode nos levar a uma ideação suicida que pode acarretar no ato final em um suicídio. Então, é importante, sabe o que, pessoal? Entender as nossas situações mal resolvidas de um passado ou de hoje, que estão aqui ainda presentes, que a gente vem botando para debaixo do tapete. E aí vai botando para debaixo do tapete, só que o tapete vai crescendo, e sabe o que acontece? Às vezes a gente tropeça nele e cai, no nosso próprio tapete. Ou como numa história da bola de neve, que a bola de neve vai aumentando, só que chega uma hora que ela cresce tanto, que pesa nas costas, e pesa demais, e gera o tal cansaço. Cansaço é uma palavra que normalmente, nós que não conseguimos gerenciar todo esse conteúdo, todas essas tristezas, as questões mal resolvidas da vida, gera um cansaço, sabe por quê? A elaboração mental, a energia gasta aqui na psique, tentando buscar um caminho, através de um sofrimento que está demasiado, que nos suga a energia, a busca de alguma forma para estar melhor, consciente ou inconscientemente, nos drena as energias e nos leva a esse cansaço. Então, atenção, se você está cansado, não só no físico, mas mentalmente, o quanto isso vem te drenando. Pode ser um indício de algo que você não está conseguindo gerenciar muito bem, mas dá para fazer melhor, ok? Dá para melhorar a situação. Independente do tamanho da dor, independente do tamanho do peso que esteja aí, não estou diminuindo o peso de ninguém. Pelo contrário, eu estou dizendo que temos ferramentas suficientes para lidar com todos os pesos das nossas vidas. E a gente está falando aqui de indivíduos. Porque o que é peso para você que está me escutando é diferente do que é para mim. Não é questão de ser melhor nem pior. São estruturas diferentes. Somos indivíduos diferentes, com vivências diferentes. Eu estou falando de vivência não é só nessa personalidade aqui, não. Estou falando de vivência já de outras encarnações. Onde talvez você tenha mais estrutura para lidar com uma questão que eu não consiga, e vice-versa. Qual é o importante aqui? Não é a comparação um com o outro, é comparar você com você mesmo. É como se fortalecer ainda mais para lidar com essa vida que é um mar revolto, que tem dias que a maré está baixa, está tranquila e serena, mas tem dias que a onda está batendo 2 metros na cabeça e a gente vai tomando caixote e não sabe nem o que está acontecendo, está cuspindo água e areia ao mesmo tempo. É nesse momento que a gente pode fazer, sabe o quê? Aprender a nadar, aprender a velejar, aprender a corrente marítima, para lidar da melhor forma possível, porque o mundo a gente não vai mudar, mas a gente pode mudar aqui a estrutura interna, para lidar com o mundo, com as questões, com o mar revolto que for. Então, vamos entender o suicídio. Entender o suicídio é entender que o processo de suicídio, ou chegar até lá, tem a ver com muita dor, tem a ver com muito incômodo. Muitas vezes, somos nós que já perdemos as esperanças e buscamos, através do suicídio, de tirar a própria vida, ou sumir dessa vida aqui, acreditando que, de repente, ali eu consiga aliviar a minha dor, consiga encontrar um caminho que eu não estou conseguindo por aqui. Quando normalmente tem aquela sensação de que não tem mais luz no fim do túnel, e é importante nós ressaltarmos que tem luz sim, tem luz para todos nós. Agora, se nós estamos conseguindo enxergar ou não, aí é outra questão. E a doutrina nos mostra com clareza que fugir é fugir para onde? Fugir de nós? Porque o corpo fica. O corpo fica. Mas todo o conflito interno, que é o conflito mental, que somos nós espíritos,
Levamos para onde for. O plano espiritual, mesmo pós-desencarne. Então, através da doutrina, vai nos mostrar que, olha, não adianta. Não adianta. O que adianta é buscar o trabalho aqui, porque a morte não vai resolver o problema, mas dá para resolver o problema aqui na vida, com todas as dificuldades que enfrentamos. Todas as dificuldades. Mas temos a capacidade. Eu vou voltar a dizer aqui, tá, pessoal? Às vezes eu falo de uma maneira muito simplória, eu tento pelo menos, e pode parecer que eu estou diminuindo. Eu não estou diminuindo, não. Olha só, eu não estou dizendo que é fácil. Em momento algum. Se fosse fácil, nem existiria dor, não existiria conflito, não existiria sofrimento. O que eu estou falando é que é possível. É uma grande diferença. Ser possível dá trabalho. Não é de um dia para o outro, talvez como a gente gostaria. Porque da mesma forma que a gente foi botando para debaixo do tapete muitas questões e o tapete está enorme, tem que puxar o tapete e retirar aquilo tudo. E tentando amenizar aquela sujeira, ou a bola de neve diminuindo, ou todo esse conteúdo mal gerido que ficou ali, não vai ser de uma hora para outra. Não vai ser de uma hora para outra. Todos nós passamos por momentos de alegrias e momentos de tristezas, mais fortes ou menos fortes. Agora, como é que a gente vai gerindo isso? Se a gente vai colocando para debaixo do tapete, se vai deixando acumular, ou se conseguimos ressignificar, dar um entendimento, aprender com essas questões, ou não. Porque a ideia aqui, pessoal, olha só, não é sofrimento e dor, tá? No mundo de provas e expiações, tem um significado final para todos nós, que é o aprendizado. Ponto final. Esquece essa história de pagar promessa não, de pagar a cruz e o sofrimento, o chicote. Sempre a intenção sempre é o aprendizado, independente da dinâmica que a vida te apresenta. Seja o que for. Eu estou generalizando aqui, claro. Mas pega a tua vida e entenda que tudo vai se configurar para você aprender algo. Aprender o que, Nelson? Aprender o que você ainda não aprendeu. E na minha vida igual, e na vida do teu vizinho igual, do teu marido, da tua esposa, do teu filho. Sigamos. Pergunta sobre tristeza. Nelson, será que eu estou triste ou será que eu estou deprimida? Aí essa é uma questão que causa uma confusão, porque no mundo de hoje, com a banalização da história da depressão, o que acontece? Um minutinho. É assim, vê se alguém já ouviu isso, tá? Ah, eu tô muito deprê, sabe? Nossa, minha vida, tô muito deprê. Parece que tá na moda a história da depressão. Qualquer coisa a pessoa já se se autoanalisa, definindo que está num processo de depressão. Às vezes, pessoal, estamos tristes, sim, tristes. É só uma tristeza momentânea, é um cenário triste da nossa vida. Temos cenários tristes, sim, da nossa vida, permanentes às vezes. Às vezes são momentâneos, mas às vezes são permanentes, que fazem parte da nossa estrutura desde criança e provavelmente com essa encarnação. Mas isso não significa que estamos deprimidos ou que somos deprimidos. Atenção, atenção, cuidado com essa banalização. Tem muita gente hoje em dia, eu estou brincando, tá, gente, que tem a depressão gourmet. Sabe o que é a depressão gourmet? É assim, eu estou deprimido de segunda a sexta, até as 5 da tarde. Fim de semana, aí a depressão vai embora. Vai para o barzinho, para curtir, fim de semana, aí passa a depressão. Mas tem momentos na minha vida que eu estou deprimido. Calma, tá, pessoal? O diagnóstico da depressão vai muito além. Não é só momentos bons ou momentos ruins que acabam, no dito popular, as pessoas se classificando como deprimidos, ou estou em depressão, e aí eu tenho que buscar um medicamento que também, cada vez mais, a busca pelo medicamentoso como se fosse a solução dos problemas, ou um milagre que vai resolver, e não é bem assim. Então, Nelson, diz para mim, o que é depressão? Depressão
Difícil classificar, generalizando. Mas já generalizando, a gente vai classificar como a tristeza permanente. Permanente. O que é permanente, Nelson? Me explica aqui. Então, permanente é difícil estipular datas exatas. Quanto tempo? Bota no relógio aí. Claro que é difícil. Por quê? Porque é muito pessoal. O que é permanente para o Nelson pode ser diferente para você. Mas vamos buscar nos analisar, nos entender nosso histórico. Que histórico? Nosso histórico de tristezas, sim. Lembra dos momentos que você teve triste no passado? Perceba quanto tempo durou, quanto tempo muitas vezes foi aquele luto que você necessitou vivenciar, se foi mais longo ou mais curto. E aí começa a buscar se entender nesse sentido, numa base comparativa, não com o mundo, ou o que o profissional está dizendo, ou o que o palestrante disse, mas aqui dentro. Vamos fazer uma escala. Vamos lá, passou um mês de um fato, ou um momento que você não está enfrentando bem na vida. Se questiona, passou um mês e agora? Como é que eu estou? Como é que está o meu mundo íntimo? Eu estou triste ainda? Tive alguma melhora, algum avanço? Ou permaneço da mesma forma? Será que teve algum avanço ou não teve avanço nenhum? Para e se observa. Passou 2 meses, Nelson, estou igualzinho. Nada mudou desde o primeiro dia, 2 meses. Então, calma lá, pessoal. Vamos ter mais atenção, vamos olhar com carinho. Estou falando aqui a escala de 1 mês ou 2 meses, mas o tempo, quem vai determinar somos nós. E, claro, com a ajuda de um profissional qualificado, que vai poder auxiliar para nos entendermos num processo depressivo ou não. Então, vamos tomar cuidado com isso, mas o que eu quero dizer é, não necessariamente, mesmo com processos de luto e de dores intensas, fortes, que vão durar mais ou menos tempo, de acordo com o trauma, de acordo com a ocorrência, não necessariamente estaremos vivenciando um momento de depressão. Mas olha só, na dúvida, busca ajuda, busca auxílio profissional. Nelson, mas para mim não dá porque não tem dinheiro, estou duro que nem um coco. Olha só, tem atendimento gratuito. Busca, bota aí no Google, perto da tua cidade, onde você vive. Com certeza vai ter alguém que você vai conseguir encontrar, que vai poder te auxiliar nesse momento de dificuldade, ok? Eu sei que é difícil, muitas vezes a questão financeira nos impossibilita, mas sempre há recurso. Com dificuldade, ainda assim, há recurso, tá bom? Medicamento. Medicamento é o seguinte, medicamento vai auxiliar no início? Claro que vai, e é recomendado para aqueles que estão vivendo um processo depressivo, mas olha só, não faz milagre, tá bom? Muita gente vai para o remédio acreditando que vai fazer o milagre. Vou tomar aqui um depressionol que vai, arrebentar com essa depressão, eu vou sair pulando de alegria e o meu questionamento, o meu conflito vai se resolver. Olha só, nenhum remédio vai resolver a sua depressão. Ela vai te ajudar a equilibrar o momento de dor, de dificuldade, através do medicamentoso que se faz necessário, sem dúvida nenhuma. Mas a busca é ir lá no cerne da questão, com um profissional que pode te auxiliar, sim, um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, enfim, que vai com você ir lá nos seus conflitos íntimos, na tua queixa original, que foi aquele desdobramento que se iniciou da bola de neve, lá no iniciozinho, qual foi a primeira sujeira que a gente botou para debaixo do tapete ou guardou na gaveta? É por aí que a gente vai buscar se entender. Não é a cura do corpo através do remédio, mas é a cura da alma. E claro que a gente vai recorrer sempre ao Mestre Jesus, o maior psicólogo, o maior psicoterapeuta, o maior médico de todos os tempos. Mas vamos continuando? Vamos lá que a gente tem um tempinho ainda. Aliás, pessoal, olha, se tiver pergunta, comentário, vai guardando aí, vai escrevendo aí para o André, tá? Que ele vai colocar aqui no final para a gente trocar um pouco e tentar responder dentro do possível.
Mas vamos lá, vamos entender a dinâmica. Vamos entender a dinâmica aqui desse processo de tristeza, depressão, ideação suicida, suicídio. Como é que acontece? Vamos lá, olha só. Tristezas todos temos. Pode, talvez, a tristeza pode ir se deflagrando, ou num acúmulo, ou num processo contínuo, se transformar numa depressão. Pode. A depressão também pode, atenção, não todas as vezes, mas pode também se transformar num processo de ideação suicida. Já vou falar sobre ideação suicida. E a ideação suicida pode acarretar no ato final, que é o suicídio. A questão aqui é, vamos identificar desde o início, lá na raiz, o que está acontecendo. Entender a nossa tristeza, entender esse momento, esse processo, dá para superar, não dá? Dá para digerir, dá para ressignificar, dá para aprender? O que essa tristeza está mostrando para mim, para a minha vida, para a minha caminhada, para a minha evolução, espíritos eternos que nós somos, vivenciando as experiências necessárias. Não estou dizendo a experiência que a gente quer não, tá, gente? Muitas vezes o que a gente está vivendo, a gente não está nem um pouco afim de viver. A realidade é essa. Mas temos que viver porque necessitamos aprender algo com aquilo. E, às vezes, os momentos de tristeza podem, tudo conjugando na possibilidade, podem ser situações como essa. Nem sempre. Depende. Caso a caso, a gente tem que buscar entender. Ok? Mas olha só, ideação suicida. O que é ideação suicida? É importante a gente estar aqui atento aos sinais, principalmente às manifestações recorrentes daqueles que buscam o suicídio, consciente ou inconscientemente. Primeiro, não nessa ordem, tá, gente? Mas um dos pontos é o isolamento. Isolamento de tudo e de todos e do mundo, não quer papo com ninguém, não quer trocar mais, já cansou, já deu, já desistiu, já perdeu a graça. A vida começa a perder a cor, nada mais faz sentido. E aí vem um desinteresse com tudo. Até o que antes era legal, o que antes tinha motivação, o que antes tinha alegria, já vai se perdendo aos poucos. A pessoa vai murchando de alguma forma, vai entrando num casulo, vai se isolando de tudo, de todos e do mundo e de si próprio, ou de si própria, tá bom? Outra questão aqui, normalmente as pessoas vão se largando aos poucos, até pelo exterior, tá? Consegue se perceber, às vezes, já não penteia mais o cabelo, já não troca mais de roupa, já não toma banho direito, já não faz mais uma maquiagem, já não bota um perfume, enfim. Movimentos que antes faziam, mas comparado, a pessoa vai se desinteressando pelo mundo, pela vida e por si. E o pensamento, principalmente ideação suicida. O que é ideação? Ideação é um pensamento. Pensamento suicida vem antes do suicídio por si só. O que é o ideação suicida? Muitas vezes fala-se, tá? Verbaliza-se. De que forma? Através de pessoas próximas, através de amigos, através do professor na escola, o adolescente, que é recorrente, está cada vez maior o índice de suicídio em jovens, em adolescentes, ou em crianças, infelizmente. Se não fala, movimentos do tipo: vou aqui fazer uma carta de despedida, começa a pensar na possibilidade de morrer, com quem vai ficar o meu cachorro, se tem algum bem, a minha casa, ou o meu celular, ou a minha roupa. Faz um testamento, muitas vezes. Escrevem cartas de despedida. Começa a pensar, como é que vai ser? Vou me jogar na frente de um trem, de um ônibus? Eu vou pular num rio? Eu vou tomar um veneno? Como é que eu vou dar cabo da minha vida? Eu sei que é triste e difícil falar isso, principalmente para quem já viveu na pele, já vivenciou, ou
ou já teve algum familiar. Mas olha só, pessoal, vou compartilhar uma coisa com vocês aqui, não preciso falar de nomes, mas já atendi espírita, tá? Que tomou medicamento na porta de centro espírita, entrou, botou o nome na caixa de desencarnado, o nome dele, e esperou morrer. Por mais triste que seja. Não morreu, não desencarnou. Mas são cenários complicadíssimos de pessoas que estão ao nosso lado, que a gente não faz ideia às vezes. Então, tá atento, tá perceptivo aos sinais, tá perceptivo, às vezes, o que a pessoa está do nosso lado dizendo sem dizer. Às vezes, não verbalizando. Mas se a gente conhece aquela pessoa ao nosso lado e ela não tá legal, tem dias que não tá legal, mas se permanece, perguntar, como é que você tá, fulano? Tá tudo bem? Vamos tomar um café. Não, não precisa não. Não, vamos lá, me faz uma companhia. E puxa um papo. E troca. E tenta auxiliar aquele que talvez esteja ali dando sinais, direto ou indiretamente, já vivenciando essa construção, esse processo, que é muito doloroso e muito difícil. Porque até a chegada do ato final do suicídio, teve muita dor e teve muito sofrimento antes. Muito dor e muito sofrimento. Muita elaboração psíquica mental aqui, vibrando nesse tipo de pensamento, e nós espíritas aqui, acho que não precisa falar para ninguém, aliás, estou falando sim, porque a gente está falando para pessoas que a gente nem sabe quem vai chegar, olha só, baixamos a nossa vibração, nos conectamos com quem? Com a espiritualidade sorrateira, vamos colocar assim, que vai só nos instigar ainda mais, é isso mesmo, tira a vida logo, dá cabo logo da vida, nos influenciando diretamente. Para quem é mais médium, tem mais sensibilidade ainda, vai sofrer um acúmulo maior, uma pressão maior da espiritualidade que não é de luz, tentando influenciar, tentando provocar, suscitar ainda essa piora. Pessoal, vou deixar aqui porque a gente já está no horário. Tem mais coisa para falar. Vamos ver se tem alguma pergunta, algum comentário para a gente ir trocando, porque esse é um assunto que dá para a gente falar bastante. Oi, Nelson. Eu vou te falar, o pessoal tá meio tímido aqui no chat, mas eu anotei umas 5 coisas aqui. Bota. E uma coisa ia chamando mais atenção que a outra, mas uma coisa que eu achei muito legal, porque é o tipo da coisa que todo mundo sabe que existe, mas às vezes uma opinião pode... Opa, já temos uma aqui, Eda, eu já vou te passar. Que é o seguinte, você falou, tem luz no fim do túnel. Para todo mundo tem luz no fim do túnel. Mas tem quem não enxergue. E aí, o que a gente faz para enxergar a luz quando você não consegue ver? São 2 processos aqui, André. Tem um processo psíquico, material, e tem um processo espiritual. O processo psíquico e material é mais difícil, que é o quê? Que é ampliar a consciência, é entender a vida além do que aquele parâmetro que a gente está vendo. Porque normalmente quando a gente está em dor e sofrimento, a gente está aqui, ó, e só consegue enxergar esse ângulo com uma limitação. O ideal é a gente ir ampliando um pouco, abrindo e olhando que, opa, peraí, tem mais mundo que eu imagino. Tem um cenário maior, mais amplo do que eu estou vislumbrando e focado nesse momento. A questão do foco é muito importante. Através desse foco no negativo, que muitas vezes a gente se emburaca feio. Ponto. Esse é o processo psíquico. Agora, o processo espiritual é o clássico, orai e vigiai, ou vigiai e orai. É através da elevação do nosso pensamento que a gente vai se conectar com quem? Com exatamente o que o André falou aqui no começo. Nosso anjo da guarda, nosso mentor, espiritualidade de luz que nos cerca o tempo inteiro. A diferença é que nós não nos conectamos com ele, ou com eles, não permitindo essa troca, a inspiração, a intuição, para sair desses momentos de dificuldade, de dor extrema, de buraco, de fundo do poço. Então, eu estou ampliando aqui para essas 2 esferas, que é a espiritual e a material. Agora, é um desafio, sem dúvida nenhuma.
Porque buraco em momento ruim, André, olha só, com ou sem suicídio, com ou sem depressão, eu tenho certeza que o André já teve, como eu já tive, e como quem está nos assistindo já teve também. Momentos ruins, brabo, cada um com seu cada um com a sua caminhada, mas já teve momentos ruins. Mas a gente conseguiu superar, senão a gente não estava aqui. Então, entender também esse processo, essa caminhada, o fundo e a volta do poço, tirar isso como referência, como crescimento, como aprendizado íntimo. Entender que amanhã a gente pode cair de novo. Vamos tentar não cair. E se for para cair, que a gente não caia tão fundo e não bata lá de novo com a cabeça no fundo do poço. Esse é um grande desafio que a gente pode sim buscar. Bacana. Então vamos lá. Vou trazer aqui a Ieda. Ô, Ieda, você pediu desculpa depois? Não, eu só quis dizer que, como eu já estava perguntando, eu ia soltar a minha e depois eu vinha com você. Então a Ieda fala assim, Nelson, mas quando a pessoa fala diretamente para você, como agir? Ieda, eu acredito que você está falando quando a pessoa fala diretamente sobre o suicídio, que está pensando em se suicidar. Ieda, olha só, normalmente o que a pessoa está falando, nesse instante, ela está pedindo ajuda. Muitas vezes não parece que ela está pedindo ajuda, às vezes ela está agressiva, ela está ameaçando, às vezes ela vai, eu vou me matar mesmo, vocês vão ver, pronto, eu não sei de que forma que está acontecendo, tá, Ieda? Mas normalmente não vem configurado com uma forma de dizer assim, olha, me ajuda. Mas, no fundo, é isso que a pessoa está fazendo. A pessoa está pedindo ajuda. Então, nesse momento, Ieda, o que acontece? Vamos ajudar da forma que a gente pode, da forma que a gente consegue. Mas, muitas vezes, não é o suficiente. E, se não for o suficiente, vamos trazer elementos externos para buscar auxiliar essa pessoa. Encaminhar ela para um profissional de saúde. Encaminhar ela para um centro espírita. Trazer uma mensagem, uma palestra, um livro, um filme, uma reflexão, um amigo antigo que a pessoa não fala há muito tempo. Tentar trazer elementos exteriores para auxiliar aquela pessoa que está pedindo ajuda nesse momento. Agora, o quanto essa pessoa tem resistência ou não, aí a gente não vai ter o controle. Mas o importante aqui é termos, nós, familiares, amigos, ou aqueles que nós, entes queridos, que nós percebemos ali uma inclinação para o suicídio, é tentar fazer o nosso melhor. O nosso melhor. Continua junto, tentando, esteja presente, porque aquela pessoa está precisando, às vezes ela nem faz ideia, mas ela está precisando muito de nós que estamos ao seu redor e podemos auxiliar ela. Não sei se eu respondi, Eda. Difícil a resposta. Para mim, respondeu, Nelson. Agora eu vou trazer um outro caso que o Mauro sugere aqui, com a qual eu já convivi. E eu quero trazer porque eu achei muito bacana. Há casos conhecidos que as pessoas demonstram ideias suicidas como forma de chantagem para chamar a atenção. Essa pessoa seria um suicida em potencial? Eu só vou fazer um parênteses, porque eu falei para vocês que é um caso que eu me familiarizei com a questão do Mauro, porque a gente fica numa sinuca de bico, você não sabe se leva a sério, e aí vai que, né, e a pessoa realmente, e, nossa, é um conflito interno muito grande, por isso que eu me identifiquei muito com a pergunta do Mauro. Mauro, é um clássico, sabe qual é o clássico que eu vou contar? É assim, o casal, aí um dos dois termina, aí fala assim, se você não voltar para mim, eu vou me matar. E aí vem a tal dessa sinuca de bico que o André está falando. E é realmente uma sinuca, porque a pessoa joga nas tuas mãos, no teu peito, a responsabilidade da vida dela. Mesmo você não querendo, de repente alguém te joga aí, ó, quase como uma criança, um bebê, ó, segura aí, se vira. Porque se você vai e fala, então vai, se mata, e depois se a pessoa se mata? Como é que você fica, talvez, num processo de culpa, porque ela se matou por minha responsabilidade, ou porque eu não fiz ou não voltei? Difícil, Mauro, difícil por quê? Vamos lá. Muitas vezes é só chantagem, realmente, é um artifício que a pessoa utiliza para colocar pressão e alcançar o objetivo dela, que ela quer, no final das contas é uma malandragem, porém,
Porém, como é um assunto sensível, difícil, e muitas vezes, mesmo aquela pessoa que está só querendo fazer uma chantagem, não está ali a nível de consciência dela de primeira, mas ali no fundo, lá no fundinho, atrás da orelha, sabe? Tem uma propensão, é um cenário difícil e complicado. O que nós podemos fazer nesse momento? Dependendo do caso, tem que ser analisado cada caso a caso. É, de novo, buscar ajuda de terceiros. É ampliar essa discussão, muitas vezes, que está em dois elementos, o casal, que eu estou pegando exemplo aqui, mas pode ser numa outra esfera, e tentar trazer novas pessoas, novos familiares, amigos, comunicar e dizer, olha, a fulana ou o fulano está me ameaçando aqui, eu não sei o que fazer, me ajuda. Abrir essa discussão para outras pessoas também, de alguma forma, conseguirem intervir dentro do possível, ok? Para abrir um pouco essas possibilidades e não ficar ali só nos dois através da ameaça, porque muitas vezes a ameaça funciona, mas funciona a médio prazo, a curto prazo e médio e longo prazo, a coisa vai acarretar, infelizmente, em novas ameaças ou até na possibilidade real de um suicídio. Então, difícil, Mauro, difícil, mas, mais uma vez, difícil, mas possível. Há sempre recursos. Nelson, agora vai ser eu de novo. É assim, pessoal. Eu tô que nem o dono da bola no jogo de futebol. A bola é minha, então eu falo quando eu quiser. Você falou uma coisa que eu achei muito bacana no começo, e ela serve para tantas outras coisas, que é a tal das questões não resolvidas, que vai jogando para debaixo do tapete. E eu te falo que ela serve para tantas coisas, porque há muito pouco tempo, acho que dias atrás, eu vi um vídeo de um psicólogo falando de casais que se separam, e quando você olha do lado de fora, você fala assim, nossa, mas era um casal que se dava tão bem, parecia que se gostava tanto, que se amava tanto, e de repente separou. E ele trouxe essa questão. Existe tanta coisa, às vezes não trabalhada, não verbalizada entre esse casal, que no fim, quando estoura, já era. O tapete, como você disse, já está numa altura incontrolável, não dá mais para trabalhar, ou não se tem mais a vontade de trabalhar tudo, aquilo ficou acumulado lá embaixo, e chega nesse ponto. Mas você trouxe isso para o caso da tristeza, da depressão e etc. E aí é que eu fiquei bastante interessado mesmo, porque no contraponto, você falou que às vezes também a gente gosta de esconder os sentimentos, esconder aquilo que está passando. E aí, como é que faz também para equilibrar isso? Eu não quero parecer fraco, eu não quero parecer que eu estou triste, que eu não dou conta dos meus problemas, e aí jogo para baixo, mas é preciso verbalizar, é preciso trazer, porque às vezes a ajuda aparece, às vezes só de verbalizar já alivia. Eu não sei, não entendo, mas eu queria que você esmiuçasse um pouquinho mais, pode ser? Pode, e tem a ver, vamos começar a falar de orgulho. Tem muito a ver com o nosso orgulho, com a imagem, muitas vezes, que a gente projeta nossa de super-homem ou super-mulher, que eu sou forte e que eu não me permito, eu não posso, eu resolvo na bronca, na marra, do meu jeito, e às vezes não só não quer mostrar fraqueza para o mundo, mas mostrar fraqueza para nós mesmos. De não se aceitar fraco no mundo onde tem uma criação, aí depende, vai muito do universo pessoal de cada um, de que lá o papai e mamãe sempre falam, você tem que ser forte. Quanto mais homem quer homem, homem não chora, não tem aquela, o homem não chora. Porque o homem não chora porque não pode acessar as emoções, não pode enxergar as tristezas, não pode lidar com os sofrimentos da vida. Faz o quê? Joga uma pá de cal em cima, só terra, vai engolindo aqui, vai botando para debaixo do tapete. Você é forte. É isso aí. Vai lavar, como é que é? Vai lavar uma louça. Aí sim, vai lavar uma louça. Tá mal, tá chorando, tá passando mal. E um clássico aqui, vou falar para você, André. É assim, ó, a gente vê muito, tá? Eu gosto, pronto, como psicólogo não tem como não analisar, né? E aí você vê, às vezes, um reality show. Aí a pessoa, reality show, é assim, você vê a pessoa tá transtornada, ela tá mal, você tá vendo que ela tá passando mal, ela tá chorando. Aí sempre chega alguém no grupo e fala assim, não chora, menina, engole isso. Mas, peraí, por quê? Ela tem mesmo que chorar, ela não tem que engolir.
Porque, mas muito no sentido do engole, você é mais forte do que isso. Não é sobre ser forte, não é essa briga, essa batalha interna que às vezes nós vivemos, de querer ser mais forte, é entender, aceitar que sim temos sentimentos, que sim temos fraquezas, como temos também pontos fortes. O processo da encarnação que a gente está fazendo aqui é exatamente ir nos consolidando, aprendendo valores e gerenciando, nos tornando fortes. Mas olha, não somos fortes ainda, pessoal. Somos fracos. Somos doentes da alma. Eu sei que muita gente não gosta de ouvir isso. Reclama com Jesus, tá? Jesus que falou que nós somos doentes da alma, que somos fracos, sim, ainda em processo de fortalecimento, mas não me diminui eu me sentir fraco, porque eu sei que eu estou crescendo, eu sei que eu estou buscando, evoluindo. O problema dessa ideia perfeccionista, muitas vezes, que nós temos, com esse orgulho inflamado, é que eu sou brabo. Eu sou aqui, ó, até me sentei na cadeira e, ó, fortão. Aqui ninguém bate. Eu atropelo o mundo, eu atropelo todo mundo, e que vier sentimento eu não estou nem aí. Digo homem ou a mulher também, assumindo esse papel, que muitas vezes muitas vezes não, é um papel que eu posso apostar, se for para apostar, vai dar ruim. Um dia, mais cedo ou mais tarde, nós vamos nos enxergar frágeis como somos, mesmo colocando para debaixo do tapete. É o momento que a gente vai lá, tropeça nesse tapete e cai. E quando cai, às vezes cai de cara no chão. E machuca e dói muito. Não sei se eu respondi, André, ou se eu fugi muito da pergunta. Não, tá ótimo. Temos mais um aqui. A pessoa pede uma não ser identificada, mas ela fala assim: como eu faço para acabar com essa tristeza que me persegue? Aí ela fala assim: a gente pode ser obsessor de um espírito, né? Eu, do ponto de vista da doutrina, responderia, mas eu vou deixar para você mesmo, porque essa conexão obsediado e obsessor é bem interessante, e eu acho que para esse caso de tristeza e de depressão, você mesmo falou, né, da gente baixar a nossa vibração, e aí nessa frequência a gente realmente abre um leque enorme de companhias espirituais não tão desejadas assim, né? Mas fala aí, Nelson. Vamos lá, vou começar pelo final da pergunta. Se dá para o encarnado obsidiar o desencarnado? Dá muito e dá ruim, e dá muito ruim. Esse processo, por quê? Não sei o seu caso, a pessoa não identificada, que é o seguinte, que é uma dificuldade que nós temos. É o entendimento dos planos, o plano físico e o plano espiritual. Se eu estou hoje aqui, o André está aqui no plano físico e você que nos fala também está no plano físico, é para a gente estar aqui. No momento que for para a gente estar no plano espiritual, a gente vai desencarnar e vai estar lá. Agora, se é para estar aqui, é para estar aqui. Se é para estar lá, é para estar lá. O problema muitas vezes é que a gente não respeita esse limite, tanto do plano espiritual, que se conecta aqui com o encarnado, em processo de obsessão, muitas vezes, ou fixação mental, e às vezes não por maldade, obsessão, mas é porque quer estar muito junto daquela pessoa, do ente querido, não aceitou esse processo do desenlace corporal. E muitas vezes é ao contrário, somos nós aqui que nos conectamos a esse filho, a esse irmão, a essa prima, a esse amigo que se foi, e permanecemos conectados com eles lá no plano espiritual. Mas olha só, pessoal, chegou o nosso momento. Eu sei que é difícil isso. Mas é esse entendimento que vai permitir o ente querido, ou quem quer que seja, não sei se é o ente querido essa pergunta, não sei se eu estou chegando lá, esse ente querido ou essa pessoa seguir o que ela tem que seguir, para onde ela tem que seguir, porque a vida continua. A vida continua. Não, a gente não vai estar lá na nuvem tocando harpa, depois de desencarnar. Tem muita coisa que fazer e realizar, e crescer e evoluir, também no plano espiritual. E essa conexão não é nada saudável. É através dessa conexão do lado de lá para cá, ou de cá para lá, que é formada essas obsessões, que são altamente, como é que a gente pode chamar a palavra da moda? Tóxicas. São tóxicas para todos nós. Respondendo à tristeza profunda, não sei se está por aí, tá? Vamos lá. A tristeza profunda é o seguinte: são cenários que muitas vezes nós entramos e são difíceis de sair. E são mesmo difíceis, dependendo do grau, da intensidade, da profundidade, como nos toca, que é muito pessoal e muito individual. Agora,
Como é que a gente vai combater, Nelson, tristeza? Trazendo alegria. Ah, mas não tem alegria nenhuma. Vamos buscar lá atrás. Há várias técnicas que a gente pode elaborar, ok? Vou compartilhar algumas aqui, vou compartilhar duas. A gente pode buscar lá atrás, eu gosto muito dessa. Busca lá atrás. Lá atrás aonde? Na tua referência. Qual é a tua referência? Desde a infância. O que te fazia feliz lá na tua infância, que foi se perdendo aos poucos, às vezes, porque a gente vai ficando adulto e não tem mais tempo, é a correria do trabalho, já tem um filho. Lembra lá atrás, o que te fazia feliz? Era um desenho animado? Era brincar de boneca? Era brincar de Lego? Era brincar na rua? Era o contato com a natureza? Você, quando adolescente, gostava de balé, de futebol, de dar um mergulho na praia? Essas são as suas referências de felicidade, de alegria, de momentos bonitos de um passado que talvez se perderam. Tenta replicar nesse momento. Eu sei que às vezes muitas delas não vai fazer sentido hoje, mas faz o teste, busca. Outro ponto, estou compartilhando aqui técnicas terapêuticas, tá? Outro ponto interessante que a gente pode fazer, que eu chamo de doses diárias de alegrias no dia a dia na nossa vida. É pegar pequenas questões que nos fazem felizes, por mais insignificantes que sejam, que pareçam. Ah, é bobeira isso, Nelson. Não, não é bobeira. Para quem está em tristeza, é que nem para quem está com sede. Quem está com sede, qualquer pinguinho d'água faz diferença. Então, pinga aqui, ó, um pouquinho só. Pinga aqui na cabeça, pinga na boca. Essa gota d'água de alegria. Traga algum elemento que te faça um pouco, que te traga um pouco de alegria nesse momento para você ir desconstruindo. Claro que o ideal é a gente sempre buscar entender essa tristeza com profundidade e perceber qual o caminho eu posso trilhar e com esforço para sair desse cenário difícil. Às vezes com entendimento, com ressignificação, com um aprendizado, entendendo essa dinâmica e o que esse cenário está me apresentando, para eu transformar esse momento triste, ou essa tristeza profunda, permanente, constante, em algo, no mínimo, melhor, ou não tão pesado, ou que não esteja nos derrubando tanto. Mais ou menos por aí. Mas dá para ir para outras direções. Eu estou tentando aqui resumir temas que são difíceis, porque de foro íntimo, é o que nos toca, a gente vai sempre trazer aqui generalizando para ver se a gente vai se identificando com esse processo e buscando auxílio, que sempre é auxílio. A pessoa já agradeceu aqui a resposta, mas eu gostei muito das dicas, viu? Todo mundo tem esses momentos, né, Nelson? Os momentos, você falou, tem tristezas, tem hora que a gente está mais triste, menos triste, mas também tem as infindáveis horas em que a gente viveu alegrias, né? E a questão do foco que você falou tão bacana, né? Você ainda mostrou, olha, às vezes a gente precisa abrir um pouquinho, né? Olha o lado bom que existe, né? Não estamos aqui só para sofrer. Eu vou trazer uma questão da Vilma, que eu fiquei na dúvida se é uma observação ou se é uma pergunta, e me pareceu muito uma experiência que ela tenha vivido, porque ela falou assim, mas eu vou aproveitar a questão dela porque me ajuda também numa outra. E quando a causa da depressão é causada por um médico arrogante e egoísta? Eu não sei se ela comentou, me parece bem pessoal, me parece uma experiência pessoal, viu? Mas se você quiser esclarecer melhor, bacana, eu trago para cá. Mas eu quero falar dessa questão da relação do médico e do paciente nessa hora. Eu não sei, e aí é a minha ignorância, porque eu não sou da área, mas vivi muito próximo na família a questão do psicólogo ou do psiquiatra, eu não sei em que momento que vai cada uma dessas coisas, e do possível erro, eu não sei se existe erro de diagnóstico nessas coisas. Você falou da medicação, que é uma coisa muito séria, né? E o Brasil na última notícia que eu li, e não faz muito tempo, o Brasil é o segundo país consumidor em remédio antidepressivo no mundo inteiro. Então, a questão da medicação, mesmo porque, é meio complicado falar isso, a medicação, quando descontrolada, ou pode também ser um meio para que a pessoa leve a cabo a ideia dela, e aí eu falo isso porque o caso que eu testemunhei na minha família foi por aí,
né? A pessoa tinha muito acesso à medicação e ela usou esse caminho para conseguir concretizar a saída dela dessa encarnação. Então, eu sempre fiquei também nessa questão a medicação, eu entendo exatamente como você falou, né? É um paliativo, é uma coisa que vai tratar o efeito, mas a causa precisa ser trabalhada ali, com os profissionais, né? Você precisa resolver isso lá, senão você vai ficar sempre enxugando gelo, eu diria, na minha ignorância, enxugando gelo. Então, essa relação do médico, do paciente, da medicação, como é que é? Olha só, Vem falando André, muita coisa, né, Nelson? não, tá ótimo, é um assunto muito interessante, eu acho que é uma dúvida de muita gente. É uma relação sensível, e talvez eu vou já tentar responder a Vilma aqui com o questionamento dela. O médico, no caso, eu não sei se é uma pergunta ou se é um comentário, né? O médico arrogante e orgulhoso, se não me engano, né? Que ela atribui à questão da depressão. O que acontece, Vilma, nesse processo? Como é que ela escreveu? Peraí. Agora eu vou trazer o comentário dela, completou. Eu vivi essa situação, sendo eu também da área de saúde, por arrogância do colega da medicina, ignorou o caso dela, que poderia ter sido evitado se ele tivesse mais humildade. Valeu, Vilmar. Ótimo, Obrigado. Qualquer comentário é válido, qualquer questão é válida, porque pode abordar outras questões ou a dúvida de outras pessoas, né, que não estão vendo ao vivo, verão esse vídeo no momento posterior, ou que não se manifestaram aqui. Obrigado pela contribuição, Vilma. Exatamente, exatamente. Essa é a importância dessas trocas aqui, porque amplia a discussão e muita gente vai se reconhecer nesses processos. Vilma, bom que você complementou. E o que acontece, Vilma, é que nós, naturalmente, temos uma predisposição de, quando estamos com um médico ou com um profissional de saúde, a gente abaixar um pouco a guarda. E estar mais assim, com as orelhas para fora, mais receptivo às instruções daquele profissional supostamente qualificado, que tem a percepção para nos auxiliar naquele momento de dificuldade, de dor, que nós vamos até ali para buscar exatamente esse auxílio. Ponto. Essa é a lógica, o raciocínio, nem que seja indireto ou inconsciente. Muito bem. Só o que acontece que, na realidade, Vilma, e provavelmente isso que você viveu, é que muita gente está preocupado com o pagamento no final do mês, para dispensar, não tem empatia nenhum, está se borrifando para o teu caso, se é ou não é mais um, próximo, nem olha para a pessoa na cadeira, já está receitando, você nem senta na mesa, já toma aqui, ó, leva aqui o antidepressivo, vai embora, vai, chega já, ó, está no meu horário. E aí, como é que fica? Como é que fica nós que estamos ali num momento sensível, de dificuldade, buscando auxílio, com uma expectativa para com aquele profissional, e que muitas vezes somos ignorados, e pode até, infelizmente, que eu não sei se é o seu caso, Vilma, de complicar e dificultar ainda mais. Ok? Com diagnósticos, pronto, eu não posso responder pelos outros, mas são casos recorrentes, Vilma, como o seu, que a gente acaba escutando por aí, ou mesmo pacientes conosco que contam histórias que já tiveram com um profissional tal, e a coisa correu dessa forma e da outra maneira. O que, infelizmente, trazendo o que o André comentou agora aqui, o que, infelizmente, se percebe cada vez mais no mundo em geral, vamos trazer aqui só na esfera Brasil, até pela maior facilidade ao medicamento. Aqui na Europa é diferente, aqui na Europa tem mais controle, não é que não tem abuso, tá? Mas o controle para o medicamento é muito maior do que no Brasil. É que existe uma cultura de uma automedicação e de uma busca, principalmente para os psiquiatras, que são médicos, aqueles que têm a capacidade do receituário médico, e que já se pressupõe, e eu conheço psiquiatras que já compartilharam isso comigo, falaram, Nelson, olha, aqui na interna, não preciso dizer nomes, falei, Nelson, eu até quero, às vezes, trocar com a pessoa, mas o que a pessoa quer é a droga, é o remédio. Ela quer sair com as receitas para ir na farmácia e se drogar e ficar, né, ali, no estado de torpor, que nós chamamos. Porque no estado de torpor, quando o remédio está fazendo efeito,
abaixa o fogo que está pegando e a pessoa está drogada, não no sentido de drogas ilícitas, mas sob o efeito do medicamento e anestesiada, e não percebe ou não lida com aqueles conflitos lá dentro, com aquela questão originária que acendeu o fogo. Então é algo complexo, por quê? Porque muitas vezes é um ciclo que se entra, e como é que se quebra? Às vezes se vive uma encarnação inteira, remédio pós remédio, aumentando a dosagem, buscando um auxílio que nunca chega, porque é que nem beber água salgada. Você no fundo, no fundo, no fundo, não chega a lugar nenhum. Sabe quando chega? Eu vou dizer quando é que chega para vocês. Quando desencarnamos, ok? E não tem mais o remédio, e aí muitas vezes paramos, sabe de onde? Numa mesa mediúnica, incorporados através de um médium que vai permitir, com o doutrinador, encaminhar junto com a espiritualidade de luz para um tratamento de não só desintoxicação, daquela encarnação 20, 30, 40 anos se drogando, e, mais profundamente, buscar lidar com aquele conflito que foi o fator originário de toda essa perturbação, de todo esse distúrbio que levou a pessoa até ali. Infelizmente, André, o que eu retratei agora aqui é o mais normal, é o que mais acontece. É o que mais se vê por aí e que acaba virando cada vez mais banal. A questão do medicamento, que é a busca do... E adoraria, atenção, pessoal, só adoraria eu aqui poder... Qual o teu problema? Tá com síndrome do pânico? Não, peraí, ó. Vou receituar para você. Qual a bipolaridade? Rapidinho, o que mais? Depressão? Opa, tá resolvido. Só que são problemas não, pessoal, são questões de foro íntimo da alma, que nenhum remédio vai resolver. Vai baixar. Eu sempre brinco dizendo que é quando tem um incêndio pegando, é um cobertor molhado que dá uma abafada, dá uma segurada, dá uma equilibrada. Mas o fogo permanece lá. A chama está lá ainda. Ok? Como é bom ouvir isso. Como é bom ouvir isso. Essa questão do medicamento, porque você falou muito bem, no Brasil é muito comum, né? O hábito da automedicação já começa por aí, para qualquer coisa. E quando se trata dessas questões, gente, eu que nunca tomei, eu conheço o nome dos medicamentos, de tanto que eu ouço as outras pessoas falarem, sabe? Eu nem vou falar os nomes, porque eu não quero dar ideia para ninguém. Mas o comprimido daquele, outro comprimido daquele outro, e falam com uma naturalidade. E eu fico pensando nisso, porque eu acho que em alguns casos pode causar uma dependência química, porque age em regiões do cérebro poxa, é uma questão que vai te atingir neurologicamente, então tem bastante coisa ali funcionando e pode criar essa dependência química. E a pessoa sempre vai fazer exatamente isso que você falou. Adorei o exemplo do cobertor. Você só vai estar ali e não vai tratar do que precisa tratar, né? A crise do pânico, a ansiedade nesse nível é um sintoma, é um sinal, é um grito para que você vá tratar de alguma coisa lá atrás, né? Da origem disso. Nelson, 1h15 da manhã, aí na Ilha da Madeira. Então, eu te falo, você quer fazer algumas considerações, alguma consideração final, alguma coisa que você acha importante realçar, ou já caminhamos para o final? Só quero agradecer, relembrar, mês da ajuda, que bom que a gente está aqui, André, conversando, normalizando não só o papo do remédio, quantas gramas e o nome do medicamento ou da farmacêutica, mas normatizando a ideia do suicídio, da depressão, da tristeza, para que nós possamos nos abrir mais. Tem vergonha? Claro, o julgamento alheio, como é que vão pensar de mim? Mas há profissionais, há recurso, há o centro espírita, há o atendimento fraterno, que você tem ali uma pessoa que você pode se abrir muitas vezes, tem dificuldade porque eu não quero falar com um amigo. O importante, pessoal, é a gente trazer esse assunto para a mesa, e que bom que a gente tem oportunidades aqui como essa para estar falando. E eu agradeço. Obrigado pela participação de todos, obrigado pelo convite. É sempre uma alegria estar aqui, falando sobre temas como esse, nesse especial mês de setembro, Setembro Amarelo. Que bom. Eu também agradeço. Agradeço a espiritualidade que intuiu de alguma forma para que esse trabalho acontecesse, as casas que abriram as portas e deram liberdade para a gente trabalhar. Fiquei muito feliz. Nossa, eu já estou assim,
Na primeira live eu já estou contente, já sinto assim, que alcançamos alguma coisa. E eu agradeço você, Nelson. Deixo aqui, gente, olha, tá aqui o comentário, no comentário, e depois, quando acabar a live, eu coloco na descrição de cada vídeo, em cada canal, o canal do Nelson, para que vocês acompanhem o trabalho dele, além da psicologia, com tanta coisa que ele coopera, que ele trabalha, que ele compartilha, acrescenta bastante. Convido a quem está assistindo essa live pelos canais do Nelson, que também conheça o Centro Espírita Amigos do Bem, ou o Centro Espírita Mansão da Esperança. São 2 centros que fazem mesmo um trabalho sério, posso atestar, porque trabalho nos 2, divulgam a doutrina da maneira adequada, sem firulas, e convido a todos vocês para que acompanhem esses canais, porque teremos no próximo dia 18 de setembro a segunda live. Também vem da Leimar, viu, Nelson? O André Marosso é brasileiro também, mora em Portugal no momento, é psicanalista e propôs uma reflexão bem interessante, porque o país mais cristão do mundo é campeão em transtornos psíquicos. É uma reflexão bem bacana para a gente fazer aí, lá no meio de setembro. E fecharemos com a Cris Mascarenhas, que você conhece, que é a nossa companheira lá do Renovando também. A Cris, lá no finalzinho do mês, vai trazer a questão da escutatória. Aí a gente do lado de cá conseguindo auxiliar quem precisa através da escutatória, que ela é voluntária num projeto lá no Nordeste, e eu tenho certeza que vai acrescentar muito. Nelson, de novo, muito obrigado, né? A gente reconhece o seu esforço, a sua dedicação, agradecemos profundamente a sua colaboração aqui com a gente. Várias pessoas já estão cumprimentando aqui no chat. Eu não vou colocar, senão você vai ficar assim insuportável, né? Depois não vai aceitar mais o nosso convite, porque vai ficar muito convencido. Mas, de verdade, você acrescentou bastante aqui pelos comentários, e eu digo por mim também, você acrescentou bastante nesse assunto tão importante que a gente precisava e precisa muito conversar mesmo. Tá legal? Amigos e amigas do bem, amigos e amigas do Centro Espírita Mansão da Esperança, um abraço enorme para cada um de vocês. Estaremos juntos aqui, né? Amanhã já tem trabalho no Amigos do Bem, quarta, quinta, todos os dias dessa semana que tem trabalho, numa casa ou noutra, continue acompanhando. É uma semana rica em bastante informação e seguimos todos juntos. Noite linda e maravilhosa para todo mundo. Fiquemos todos com Deus e até a próxima.